Fala galera, beleza? Gente, hoje eu trago para vocês que estão se preparando aí para o concurso da UFPB, galera que tá aí de olho nas questões da IBFC. Eu trago hoje para vocês questões de raciocínio lógico. Então, antes da gente começar, eu peço que vocês se inscrevam no canal, dê um joinha, ative o sininho de notificações e vamos começar. Então, antes da gente entrar nas questões, quando você pega o edital, eu separei aqui todos os conteúdos que a banca está cobrando esse ano para quem vai fazer o concurso da UFPB. Veja que ela abrange aqui a parte de raciocínio lógico, tem a parte de cálculo proposicional, tem a parte de lógica de argumentação, tem a parte de razão e proporção. Então, eu fiz uma misturada aqui de algumas questões só para a gente poder relembrar como é que a gente resolve problemas desse tipo. Então, a primeira questão é o seguinte, ó. Ele diz o seguinte: ele fala que ao formar um número com dois algarismos distintos, utilizando somente os algarismos 1, 2, 3, 6 e 7, a probabilidade de que esse número seja ímpar é de quanto? Então vamos lembrar de uma coisa, né? Probabilidade eu calculo assim, ó. É os casos favoráveis dividido pelos casos possíveis. Em resumo, eu posso também pensar em probabilidade como o que eu quero dividido pelo que eu tenho. E aqui o que eu quero é o seguinte, ó. Vamos lá. Quem é o meu espaço amostral nesse caso? São os números de dois algarismos distintos. Lembre que quando ele diz que os algarismos devem ser distintos, a ordem aqui dos algarismos vai importar, mas vai importar em que sentido? O número que aparece na unidade, ele não pode aparecer na dezena. Então lembre que os números de dois algarismos, a ordem numérica desses números são essas duas. Você tem dezena e unidade. Então, como eu tenho aqui 5 números, 1, 2, 3, 6 e 7, 5 algarismos, eu posso ter um dos 5 aqui na casa da unidade. O número que está na casa da unidade, ele não vai poder aparecer na casa da dezena. Então, me restam 4, totalizando aí 20 algarismos. Isso aqui é o meu espaço amostral. Isso é o que eu tenho. O detalhe da questão está agora. O que eu quero são os números ímpares. Então, os números ímpares que eu posso formar com esses algarismos aí, eles serão formados da seguinte forma. Você tem aqui 1, 3 e 7. 1, 3 e 7 são os algarismos ímpares. Um desses 3 pode aparecer aqui na casa da unidade. Então eu tenho 3 possibilidades de número. E o que é que me sobra aqui? Sobram 4 possibilidades para a casa das dezenas. Por que 4 possibilidades? Porque o número que vai aparecer aqui na casa da unidade, ele não vai poder aparecer na casa da dezena. 3 vezes 4, 12. Então isso aqui é o que eu quero. Logo, a probabilidade vai ser quanto? Vai ser 12 em 20. Se você observar, ele está dando as alternativas em porcentagem. Então, para eu chegar em 100% aqui, basta multiplicar por 5 em cima e por 5 embaixo. Quando eu faço isso, 12 vezes 5 dá 60, e 20 vezes 5, 100, e 60 por 100 é 60%. Gabarito letra A. Bacana? Então, essa foi a primeira questão, a questãozinha de probabilidade. Vamos à questão de número 2. É uma questão que diz assim: se a floresta foi explorada, então os animais estão ameaçados. É logicamente equivalente à frase. Então, percebam que aqui, essa questão,
ele está falando, vou até grifar, ele está falando de equivalência lógica. Então, vou até grifar aqui para vocês. Mas equivalência lógica de quem? Veja que a proposição que ele deu, a sentença que ele deu, é formada por P. Aqui você tem P, que é a proposição, a floresta foi explorada. E você tem Q, que é os animais estão ameaçados. Então aqui você tem um condicional do tipo se P, então Q. Quando você tem um condicional, a equivalência lógica desse condicional, o que é que você faz? Você nega a segunda e nega a primeira. Então, a equivalência de P, então Q, é justamente não Q, então não P. Isso é o que a gente chama de contrapositiva, tá bom? Isso aqui é a contrapositiva do condicional. Então, o que é que vai acontecer? Então, eu tenho que negar a segunda é dizer que os animais não estão ameaçados. Então, nego a primeira. Negar a primeira é dizer que as florestas não foram exploradas. Então, gabarito dessa questão, ó, se você observar, está na letra D. Se os animais não estão ameaçados, neguei a segunda. Aqui, ó. Não que, então, não P. Maravilha, galera? Então, vamos lá à próxima questão. A questão de número 3, ele diz assim, ó. A frase, não é verdade que Carlos é advogado ou Maria é dentista, é logicamente equivalente à frase. Perceba que essas questões que eu peguei, duas questõezinhas aqui, ó, de 2021, ele fala de equivalência lógica. Ele está falando de equivalência lógica novamente. Então, o que é que vai acontecer? Nesse caso, você tem uma disjunção, ou seja, P ou Q. E perceba que ele está negando essa disjunção, ou seja, ele está dizendo que não P ou Q. A negação da disjunção é o quê? É não P e não Q. Maravilha? Então, vamos lá. Eu vou transformar essa disjunção numa conjunção. Então, aqui vai ficar Carlos não é advogado e Maria não é dentista. Você nega a primeira e nega a segunda. Gabarito letra A. Para você que está em dúvida ainda sobre essas equivalências lógicas, acessem aqui em cima as videoaulas que eu tenho no canal sobre raciocínio lógico, que você vai fixar bem essa ideia para você que está se preparando para qualquer concurso, também esse concurso da UFPB, mas é muito comum cair essas questões lógicas, esses cálculos proposicionais em concursos públicos. Então acessa aí que você vai ver mais sobre isso. Vamos à quarta questão. Olha o que aqui diz a quarta questão. Ele fala o seguinte: Paulo jogou um dado 2 vezes ao chão e anotou o número de faces voltadas para cima em cada jogada. Considerando todos os resultados possíveis, assinale a alternativa que apresenta a probabilidade de que os 2 números sejam ímpares. Então, perceba aqui, ó, que ele fez o quê? Ele jogou um dado 2 vezes no chão. Então, quantos casos possíveis eu tenho? Perceba que se eu jogo o dado a primeira vez, eu tenho 6 possibilidades de resultado. Lembrando que aqui ele está considerando um dado convencional, um dado de 1 a 6. Joguei a primeira vez, eu tenho 6 possíveis resultados.
joguei a segunda vez, novamente eu tenho 6 possíveis resultados. Ou seja, o total de casos possíveis é justamente 6 vezes 6. Então eu tenho 36 possibilidades de resultados diferentes. Perceba que isso aqui, gente, é o número de casos possíveis, tá? Só que aí ele quer saber o seguinte, ele quer o número de casos. Paulo anotou, né, os dois resultados, ele quer que Paulo ele quer que a gente calcule, na realidade, a probabilidade desses dois números que caíram sejam ímpares. Então vamos pensar assim, né? Vamos pensar que se eu jogo os dois dados, aliás, se eu jogo o dado duas vezes, na primeira jogada eu posso ter vou começar por 1, que é o primeiro número ímpar. Eu posso ter 1 no primeiro lance e 1 no segundo. É um possível resultado. Só que eu posso ter 1 no primeiro e 3 no terceiro. E 3 no segundo. E eu posso ter 1 no primeiro lance e 5 no segundo arremesso. Veja que aqui eu estou considerando que na primeira vez que eu joguei, caiu 1 sempre. E na segunda vez que eu joguei, pode cair 1, 3 ou 5. Agora, na primeira jogada, pode cair 3. E na segunda jogada, pode cair 1. Pode cair 3 e pode cair 5 na segunda. E pode cair 3 ou 3. Eu botei aqui em ordem diferente, mas deixa eu só organizar aqui. Pode cair 3 no primeiro, e 3 no segundo, e 3 no primeiro, e 5 na segunda. Assim como 5. Cai 5 na primeira jogada, né, no primeiro lance, e pode cair 1 no segundo. Cai 5 no primeiro e 3 no segundo. Cai 5 no primeiro e 5 no segundo. Ou seja, os meus casos possíveis, o que eu quero, são 9 possibilidades de resultados. Então a probabilidade aí vai ser quanto? Vai ser 9 em 36. 9 em 36, eu posso simplificar. Por que eu vou simplificar? Veja que as alternativas, diferente da primeira questão, as alternativas aqui, elas estão em fração. Então, se eu simplifico por 9, eu vou chegar a quanto? Eu vou chegar justamente a 1 quarto. Gabarito letra B. Bacana? Galera, então é isso. Eu trouxe para vocês 4 questões. Espero que vocês tenham recordado de como resolver questões, tanto na parte de raciocínio lógico quanto na parte de probabilidade. Quando eu falei em raciocínio lógico, eu usei a parte de equivalências lógicas. Trouxe essas 4 questões, mas no decorrer das semanas eu vou trazer mais e mais questões para vocês que estão se preparando para o concurso da UFPB. Então, antes de encerrar, eu peço que vocês se inscrevam no canal, dê um joinha nesse vídeo, ative o sininho aí para receber notificações e compartilhe o vídeo com a galera, tá bom? Forte abraço!